Mas queria perguntar isso para você: como que você vê a igreja? A igreja de Cristo pelo mundo afora. Como você tem visto ela? Porque a maneira que você vê a igreja é a maneira que você vê a Jesus. Ou precisaria ser, pelo menos. Como você vê a igreja, como você vê Jesus. Porque a igreja é a noiva de Cristo. Não é? É isso, não é? Sim. E sabemos que o marido e a mulher, eles são um só. A Bíblia fala em diversos lugares que nós somos um. Eu, a igreja, você, a igreja, nós e Cristo somos um. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Então, como você vê a igreja, você vê Jesus. Não tem como você ver a cabeça de um jeito e o corpo de outro. Você olha para a Jane lá, eu gosto tanto da cabeça da Jane, mas do resto, não é que não aconteça nada com a cabeça da Jane, mas o resto, não é estranho isso? Só que é exatamente assim que nós fazemos, nós dividimos a igreja e Cristo. Como você vê um, você vê o outro. Como você enxerga um, você enxerga o outro. E a igreja de Cristo Jesus era cheia da graça e da verdade. Amém? Eu queria começar essa mensagem com esse texto que está lá em João 1,17. Você tem visto muito esse texto aqui, eu tenho falado nas últimas mensagens muito dele, dando referência dele. E hoje nós vamos falar de novo. Eu não vos canso de dizer as mesmas coisas, porque você tem que entender isso, meu irmão. Você tem que entender o que é a graça. Você tem que compreender isso, tem que entrar dentro de você, porque o dia que isso acontecer, a tua vida muda, ela dá um giro e, meu Deus, você vai voar, você vai... Olha o que diz esse texto de João 1,17. Fala assim: é porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. E a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo Jesus. A igreja que parece com Cristo, ela é cheia da graça e da verdade. Ela é cheia daquilo que você não merece. Isso é graça. Aquilo que eu não mereço. Ela é cheia. Você vai vir aqui, você vai sair daqui transbordante. Porque você vai descobrir que existem muitas coisas feitas para você que você não merece, mas que mesmo assim é seu. A igreja tem que ser, você tem que sair daqui assim, meu irmão. A igreja não é lugar de você chegar triste e sair mais triste ainda. A igreja é um lugar de você ouvir algumas verdades que às vezes até te espanta, até te confronta, mas você sai daqui leve com isso. E ela é cheia de verdade. Por quê? Porque a verdade, meu irmão, ela é imutável. O que é certo, o que é errado, meu irmão, talvez o que é certo para você não é para mim. Talvez você está olhando tudo isso aqui e não acha certo. Fala, meu Deus, porque essa igreja escura aí, luz, tudo parede preta, luz aí, meu Deus, isso não é certo. Mas já parou para pensar que na minha cabeça isso é certo? E na cabeça de alguns membros aqui isso é certo também? E é eu que estou com a razão? Ou é você? Nem eu e nem você. Por quê? Porque o que é certo não é verdade. A verdade é que essa é a igreja de Cristo. Independente se ela tem parede preta, luz ou não tem, tanto faz, ela é igreja. Isso é verdade. Então a igreja de Cristo, ela é cheia de graça e de verdade. Agora esse texto fala o quê? Que a lei, ela não veio, ela foi dada. Ela é um presente, a lei é um presente, meu irmão. Você vai ouvir isso hoje aqui, você vai entender que a lei é boa. Tá? Muitas pessoas acham que nós não queremos a lei, somos contra a lei. A lei é do diabo. Não, a lei é de Deus. Mas a lei foi dada. Ela é um presente. E um presente, meu irmão, eu posso te dar de longe, sim ou não? Sim ou não? Sim, eu posso enviar para você. Posso pegar teu endereço, colocar no correio e mandar para você. Eu nem preciso ir lá. Você vai receber o presente, vai ficar feliz, mas você... Agora, e a graça e a verdade? O que aconteceu com ela? Ela veio. Jesus veio, Ele não mandou, Ele veio. Ele não te deu um presente pelo correio, Ele não colocou um presente lá no correio e mandou para você de longe. Não, Ele veio, Ele quis ter um encontro com você. Isso é graça, é a proximidade. Um presente pode ser dado à distância, mas a presença sempre será próxima.
A presença sempre será intimidade. A lei, ela mostra a distância de Deus. E que é necessário uma terceira pessoa. Sabe por que as igrejas não ministram a graça? Por quê? Porque se as pessoas descobrirem que elas não precisam desse homem que está aqui na frente do pastor para chegar a Deus, sabe que você não precisa de mim? Sabia que você não precisa de mim? Por isso que a lei, ela mostra Deus distante. Para chegar nesse Deus, nós precisamos de um homem mais íntimo de Deus, que no caso sou eu, né? Eu vou na igreja porque eu preciso de uma oração do pastor. Meu irmão, se você vir no final do culto, eu vou orar por você. Não estou falando que não vou. Está tudo certo, tá? Não confunda, tá bom? Mas o que eu estou falando, eu vou na igreja porque essa situação só o pastor pode resolver. Como se Deus não estivesse, como se você não tivesse acesso a Deus. A lei é interessante nas igrejas, por quê? Porque ela tira a figura tira a figura do pastor. Ela tira, simplesmente, não preciso do pastor. Eu não preciso de um homem para interceder por mim. A graça veio, se fez presente, se manifestou. E se você entender isso vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. E você, de agora em diante, você vai vir na igreja, sim. Você vai adorar a Deus. Por quê? Porque isso aqui é a igreja, as pessoas reunidas, louvando e adorando a Deus. Mas você não vem aqui porque eu sou melhor que você, porque você precisa ouvir uma palavra mais ungida, você precisa receber uma oração mais ungida. Não é por isso que você vem. É disso que nós estamos falando. A lei, ela é a vontade de Deus, é a moral de Deus, por isso ela é boa. Olha o que diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Nós sabemos que a lei é boa. A lei é o quê? Isso está onde? No Novo Testamento. Foi o apóstolo Paulo que escreveu. E o apóstolo Paulo está falando o quê? Nós sabemos que a lei é boa. Por que ela é boa? Porque a lei expressa a vontade de Deus, é a moral de Deus. Não mate, não roube, não se prostitui. Isso é tudo moral, é coisa boa, meu irmão. Não faça nada disso mesmo, está tudo certo. Só que tem só uma coisa. Apesar que ela é boa, ela é boa, certo? A lei é boa, mas ela não pode fazer nada por mim e por você, porque ela não aperfeiçoa. Ela só mostra a vontade de Deus. Ela só mostra o que Deus quer. Ela só mostra o que é a verdade, mas ela não aperfeiçoa, ela não te dá a capacidade, ela não tem a capacidade de aperfeiçoar nada. Olha o que diz em Hebreus, capítulo número 7. Hebreus 7, 18. A ordenança anterior é revogada porquanto era fraca e inútil. O que a lei é boa, mas ela é fraca e inútil. Mas por que ela é boa e é fraca e inútil? Porque ela é boa porque é a vontade de Deus. E é fraca e inútil por quê? Porque ela não consegue aperfeiçoar nada em mim. Olha o que diz o 19. Exatamente o que eu estou falando. A ordenança anterior é revogada porquanto era fraca e inútil, porque a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Ela veio mostrar a vontade de Deus, mas ela só veio mostrar. Não veio fazer mais nada. Aí, como não conseguia aperfeiçoar nada, o que foi? Foi introduzida uma esperança superior, pela qual o quê? Nos aproximamos de Deus. A graça te coloca o quê? Mais perto de Deus. Mais perto de Deus. Juntinho de Deus. Por isso que a graça veio, ela não foi mandada. E a lei então, Claudinei, a lei acabou, não serve para mais nada? Não. Mas para nós que estamos em Cristo, ela não tem mais validade alguma. Olha o que diz Romanos capítulo número 10, versículo número 4. Porque o fim da lei é Cristo. Porque o fim da lei, a lei acabou em Cristo. Por que em Cristo? Porque Ele cumpriu. Ele fez aquilo que nenhum homem pôde. A finalidade, se você quiser ler assim também dá. A finalidade da lei é Cristo. A lei veio para quê? Para que Jesus cumprisse, porque sabia que ninguém ia cumprir. O fim da lei é Cristo. Mas por que o fim da lei é Cristo? Para a justificação, para a justificação minha e sua que cremos. Se você crê, você é justificado. Ela continua sendo boa, meu irmão. Ela continua sendo a moral de Deus. Mas para a nova criação ela não faz mais nenhum sentido.
Por quê? Porque agora nós não precisamos obedecer. É natural. E quando é natural, você não obedece, você faz. Sem precisar de ordem. Nós somos uma nova criação. Você entende isso já, não entende? Que você é uma nova criação. Você foi feito novo. Então agora você não tem mais lei, você não precisa obedecer. Por quê? Porque tem que ser natural. As suas atitudes que te tornam um filho de Deus tem que ser natural, não pode ser por lei. A lei é para todos, meu irmão, mas ela veio por um servo. Vai pôr para pensar nisso? Foi Moisés que trouxe um empregado, um escravo. Moisés trouxe ela. Moisés desceu do monte e já está aqui, ó. E a graça? A graça veio pelo filho. O que você prefere? O empregado ou o filho? O servo ou o filho? O que você prefere? Você prefere ter um encontro com o servo ou com o filho? E diga, meu irmão. Comece a pensar, pense melhor, pense um pouquinho. É claro que nós queremos o filho. A graça é pessoal, a graça não é para todos. Por quê? Porque é necessário um relacionamento, é pessoal. Ela é para todos, mas não é. Por quê? Porque é necessário um relacionamento, é pessoal, ela é uma pessoa. A lei diz respeito àquilo que o homem podia realizar, podia cumprir. A graça aponta para aquilo que Deus já fez em Jesus. Se você quer a lei, você vai ter que fazer. Se você entende a graça, você não precisa fazer. Por quê? Porque Jesus já fez. A lei exige que o homem se sacrifique, dê um sacrifício. A graça veio e se sacrificou no lugar do homem. Se você deseja a lei, você vai ter que fazer sacrifício, meu irmão. Se você deseja obedecer, dízimo para você vai ser o maior sacrifício do mundo, porque nem existe coisa mais difícil que você tirar o dinheiro da carteira. Fala a verdade. Fala a verdade aí. Claro que é. Ainda mais para dar para a igreja. Ainda mais quando você chega num lugar desse aqui, você fala assim, nossa, esse cara aqui deve ser ultra trilionário. Nós somos. Em Cristo nós somos. Aí você precisa de lei, mas é um sacrifício você dar. Aquilo dói para você. É um sacrifício você vir no culto. É dolorido, ainda mais um dia como hoje. Eu falei para a Silvana, ela estava deitada na cama às 4 horas da tarde. Nublado, assim, escurinho, assim. Aquele friozinho. Falei, nossa, eu compreendo, eu entendo as pessoas que não vão na igreja hoje. Ficar deitado na cama, assim. Né? Você coloca um agasalho, uma meia. Eu vi, meu irmão, estou com uma meia amarela hoje. Ó. Por que eu estou com a meia amarela? Porque uma ovelha minha deu uma meia com a minha cara aqui. Está vendo essas coisinhas aqui? Ó? É meu rosto. Falei, eu vou honrar essa pessoa, eu vou ir com essa meia hoje, né? Apesar de não fazer parte do look. Só tem louco, é assim que eu gosto. É assim que é bom. É assim que é bom. Com Deus não precisa de sacrifício, meu irmão. Por quê? Porque Deus é o próprio sacrifício. Jesus é o próprio sacrifício, Ele se dá. Na lei o importante é obedecer para você ser justo. Você tinha que obedecer a 613 leis. Não, meu irmão, você pensa que é 10 só? Você pensa que é 12, 15? Não, são 613 leis. E você tinha que obedecer todas elas num dia só, para você ser considerado justo. Na graça, a obediência de Jesus é suficiente para nos justificar. É por isso que eu não preciso mais obedecer, porque Ele conseguiu fazer isso por mim. Na lei o homem faz, na graça Deus já fez. Na lei é como se Deus esperasse e precisasse de algo de mim, de você, algo do homem. Na graça é Deus nos dando tudo sem esperar nada em troca. Nada. Na lei, reparou que na lei parece que nada é suficiente, parece que toda hora você tem que agradar a Deus, toda hora você tem que fazer algo, porque ainda mais se você faz alguma coisa errada, assim, meu Deus do céu, e agora? Eu vou ter que consertar esse negócio, e daí, reparou que é forçado o negócio, você vive uma eterna tortura, porque parece que Deus está sempre esperando uma performance melhor sua.
Mas na graça, a performance perfeita já aconteceu e foi Jesus. Eu não preciso mais. Se Jesus é suficiente para você, então você já é. Então você já é assim como Ele é. Você é definido pelo que Jesus é. Jesus, acredite nisso, meu irmão, Jesus acabou a obra e Ele não esqueceu nada. Ele não deixou nada para trás. Olha o que diz esse texto de João, capítulo 19, versículo 30. João 19, 30. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Com isso Ele virou sua cabeça, Ele deitou, Ele descansou. No original esse texto tem o sentido que ele se descansou agora. Mas por que Ele descansou? Porque Ele acabou. Ele falou assim: está consumado, então agora eu posso descansar. Eu acabei, então agora eu posso descansar. Jesus não deixou nada para trás. Entenda, meu irmão. Entenda, assim como o velho homem, ele erra porque isso é sua natureza. O novo homem, ele acerta porque é natural para ele também. O velho homem, ele erra porque é a natureza dele, meu irmão. Não é porque ele quer, muitas vezes você não quer errar. Mas erra porque é natureza. Agora somos uma nova criação e nessa nova criação nós acertamos também. Jesus mudou nossa natureza. Romanos 5, 17 ao 19. Se pelo erro de um, pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Ao quê? A imensa, não é pouco, meu irmão. Provisão da graça e a dádiva da justiça. E o presente da justiça reinarão em vida, nessa vida, não é lá no céu, não é depois que você morrer, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Olha o 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Quando Adão errou, eu errei junto. Eu nem existia, mas eu errei junto. Quando Jesus acertou, eu nem existia, mas eu acertei junto também. É simples assim. E a natureza, meu irmão, é natural para você, acredite nisso. Uma criança, né? Eu tenho filhos, eles estão aqui. Um está aqui, a outra não sei, está por aí. Olha lá. Reparou que filho você não ensina o que está sendo feito errado. Você não ensina, eles erram. Eles aprendem rapidinho. É errado, eles aprendem, você não precisa nem ensinar. Você está ensinando o que é correto, é ou não é? Filho, você não ensina o que é errado, porque eles aprendem. Eles aprenderam na escola, e nem precisa ir, meu irmão, eles aprendem na TV, eles aprendem de forma natural. Você vê uma criancinha, né, criancinha bem novinha, está começando a andar, ela vai mexer em algo que não é para mexer, ela olha para você. É verdade ou não é? A criancinha não sabe nem nada ainda, ela está começando a andar, está esbarrando as coisas, assim, ela vai andando. Aí ela chega nesse lugar aqui, ela vai pegar aqui, ela olha para o pai e para a mãe, porque é natural para ela errar, então isso aí ela já sabe que está errado. Então não precisa ensinar. Assim como na nova natureza, eu não preciso ensinar para você o que é certo e o que é errado, porque já está dentro de você. Aquele que nunca errou, morreu no lugar daqueles que erram todas as horas. Jesus nunca errou, meu irmão, e Ele morreu por mim e por você, e isso é um absurdo da graça. Isso é as coisas que as pessoas não conseguem entender. Como pode eu ser justo se eu erro tanto? Porque não depende de você. Irmão, não sou perfeito, acredite. Conversa com a Silvana um pouquinho, você vai ver que não sou perfeito. Nada é perfeito, pelo contrário.
Mas Jesus já fez por mim. Isso não entra na nossa cabeça. Nós vivemos tentando fazer algo para Deus nos perdoar, sendo que Ele já perdoou. O pior absurdo que eu vejo, assim, que eu não sei nem o que fazer, não sei nem como explicar, é as pessoas acharem que Jesus morreu na cruz e elas estão perdoadas hoje. Aí amanhã elas erram e elas acham que elas não estão perdoadas mais. Jesus morreu na cruz para te perdoar de uma vez por todas, meu irmão. Todos os erros. Você acha que Ele não sabe o que você vai fazer? Você acha que você vai pegar Jesus de surpresa amanhã? Você acha que você pega Ele de surpresa? Você não pega Ele de surpresa. Jesus já morreu pelos seus erros que você fez, que você vai fazer hoje e que você vai fazer daqui 5 anos. Ele já perdoou tudo isso. O grande problema é que nós achamos que isso nos dá direito de errar. Se você pensa assim, meu irmão, é a velha natureza agindo em você e você não é novo ainda. Não é novo. A graça não te dá o direito de errar. A graça te dá a capacidade de fazer, de viver na verdade. Coisa que a lei não dá. Porque a lei te obriga a fazer e na maioria das vezes você não consegue fazer. É obrigado, você não consegue. Você já reparou que fazer um negócio obrigado até faz, mas faz mal feito, o negócio sai errado. E se o negócio ficar bom, você fica, tomara que dê errado. Obrigar você a fazer. Não conquistamos a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Jesus fez isso. A obra de Jesus é suficiente. Ele já te perdoou para sempre. Hebreus, esse texto é meio comprido, nós vamos falar um pouquinho dos versículos, tá? Hebreus capítulo número 10. Do versículo 15 em diante. O Espírito Santo também testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Onde que ele vai colocar? No coração, e vai escrever onde? Na mente. Então é o quê? É ele e você. Não precisa de ordem. Por quê? Porque está dentro de você. Você sabe já. Aí vem aquele negócio: por que eu não preciso de pastor? Porque eu não preciso falar para você o que você deve fazer, está dentro de você. A Bíblia está falando aqui: porei as minhas leis em seus corações e vou escrever onde? Nas mentes. Acessa lá, meu irmão. Acessa lá que você vai saber o que você tem que fazer. Ele acrescenta ainda: dos seus pecados. Olha isso aqui, meu irmão. Como é que você pode pensar? Como é que você pode entender esse texto de outro jeito? Você não tinha nascido aqui ainda. E olha o que Deus está falando de você: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. Não fique importunando Deus com algo que Ele já esqueceu. Não fique pedindo perdão novamente por algo que você já reconheceu e Ele já perdoou e acabou. Olha o versículo seguinte: onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Como que alguém pode entender esse texto de outra forma? Não entendo isso. Onde essas coisas foram perdoadas, onde os seus pecados foram perdoados, onde os seus erros foram perdoados, não há mais necessidade, não é mais necessário sacrifício por esse pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Temos plena confiança. Por que temos plena confiança? Porque assim como Ele é, eu sou. As pessoas, elas têm medo de Deus, já reparou? As pessoas têm medo de Deus. As pessoas dizimam por medo de Deus. As pessoas oram por medo de Deus. Elas leem a Bíblia por medo de Deus. Muitas pessoas, elas se convertem por medo de Deus, por medo que Deus mande elas para o inferno. Isso não faz sentido aqui. Portanto, irmãos, temos plena confiança. Por que temos plena confiança? Porque assim como Ele é, eu sou. Mesmo nível. Quando eu chego diante de Deus, eu não me sinto rebaixado diante dEle. Por isso que eu tenho plena confiança. Não é assim? Quando você chega diante, vamos falar uma autoridade, bem autoridade aqui. Se eu falar no Bolsonaro, vocês vão ficar bravos. Eu não gosto do Bolsonaro. Se eu chegar diante de quem então?
Uma autoridade. Vai, pessoal, uma autoridade para mim, vai. Ei? Donald Trump. Donald Trump. Aí que então eu não gosto mesmo. Vamos falar do Bolsonaro, vai, Bolsonaro. Ah, já não gostou. Petista. Se eu chego diante do Bolsonaro, ele é o presidente, meu irmão. É natural que eu chegue lá com toda humildade, assim, com a mãozinha, cabeça baixa, né? E de repente ele está lá, eu fico esperando ele dar com a mão para mim, ou me chamar. Não é assim, não é normal isso, não é normal. É assim. Um rei, né? Vamos falar, Bolsonaro. Vamos rei, então, rei. Você vai para outro país que tem um rei lá. Você chega adiante, você não vai chegar lá, apertar a mão do cara, você vai esperar ele autorizar você a entrar. Por quê? Porque você é menor que ele, você se sente menor que ele. Não é assim? Com Deus não é assim. Com Deus eu tenho plena confiança para entrar onde Ele está. Por quê? Porque eu não sou menor que Ele. Ele me fez igual a Ele. É isso que diz esse texto. Olha o versículo seguinte, versículo 20. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo seguinte. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Meu irmão, olha o que Deus está falando, não fique se lembrando da sua culpa, você já foi limpo e tendo nossos corpos lavados com água pura. Olha o versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Versículo 25. E não nos deixemos de reunir-nos como igreja. Esse texto arrebenta com aquelas pessoas que eu sou igreja. Explica então para mim, como é que eu vou me reunir comigo mesmo? Explica para mim. Você ouviu já aquela pessoa, eu não preciso ir na igreja, eu sou igreja. Você já ouviu alguém falar isso? Olha o que o escritor de Hebreus está falando aqui. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Você, meu irmão, é a morada. Você já sabe disso, né? Você é a morada do Espírito. Igreja é isso daqui, ó. Reunião. Reunião de pessoas cheias do Espírito. Você não precisa de igreja para você ser cheio de Espírito. Você aceitou Jesus, o Espírito Santo entrou em você. Mas para você ser igreja, você precisa se reunir. Então você não é. E não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas vamos nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O Espírito Santo em nós é o que a Bíblia chama de novo nascimento, de nova natureza. Jesus morreu e nos perdoa, ressuscita e nos faz justos. Quando Ele morreu, Ele te perdoou. Quando Ele ressuscitou, Ele te fez igual a Ele, justo. Justo, igualzinho, sem diferença nenhuma. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para que você não se sinta endividado. Para que você não entre aqui pensando que você precisa fazer algo para Deus, que tenho que pagar a Deus. Você não tem que pagar mais nada para Deus. Jesus foi o suficiente para pagar a minha e a sua dívida, meu irmão. E eu digo mais, Jesus foi um valor muito mais alto do que aquilo que eu devia. Ele gerou crédito lá no céu. Então Ele não só pagou a minha dívida, como Ele me deu crédito lá no céu. Ele não só pagou a sua dívida, como Ele colocou crédito na tua conta. Jesus é suficiente. Agora, se esse Jesus que nós estamos falando aqui, meu irmão, se Ele não se encaixa nesse Deus que você crê, esse Jesus que está falando e não encaixa no Deus que eu... Então joga esse Deus seu no lixo, por favor. Por quê? Você vai entender agora. Porque em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3, olha o que fala. Hebreus 1, do 1 ao 3. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho,
a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha o 3. O Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Se o Deus que você crê não se encaixa nesse Jesus que nós estamos falando aqui, ele não é Deus. Porque Jesus é a expressão exata de Deus. Quando você vê Jesus, você vê Deus. Quando você se encontra com Jesus, você se encontrou com Deus. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Como que ele sustenta? Por sua palavra. Como que ele sustenta? Por sua palavra, meu irmão. Pelo que nós falamos aqui, pelo que você lê na sua casa. É assim que ele sustenta. Jesus é a expressão exata de Deus. Então Jesus tem que se encaixar na onde? Na nossa visão que temos de Deus. Eu não sei que Deus que apresentaram. Não sei que Deus que apresentaram de repente um dia para você, na sua infância, pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua avó, por uma religião, não sei. Mas se ela não se encaixa nesse Jesus que nós estamos falando aqui, ele não é Deus. Se você não achar esse Jesus de amor que nós pregamos aqui na Bíblia, a Bíblia não serve para nada. Rasga ela e joga fora. Eu estou falando sério. A Bíblia é um livro, mas ela só vai fazer sentido quando você achar Jesus nela. A Bíblia é a palavra de Deus? Sim, por quê? Porque Jesus é o verbo. Se você não achar Jesus na Bíblia, meu irmão, ela é apenas um livro. Um livro que muitas religiões usam para matar ainda. Não sei se você sabe disso. Muitas religiões usam para matar. Por quê? Porque não acham Jesus nela. Quando nos aproximamos desse Jesus que nós falamos aqui, nós queremos ser como Ele é. Não é uma questão de obrigação, não é uma questão de as pessoas forçarem você a ser alguma coisa. Você se aproxima dele e você deseja ser como Ele. Você deseja segui-lo, você deseja ter uma vida nova. Você deseja ter. O problema é a religiosidade, meu irmão. Jesus esteve na terra, a única coisa que Ele odiava e brigava aqui era com os religiosos. Olha o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Capítulo 15, desculpa. Capítulo 15, versículo 1. Olha e fala. Todos os publicanos e os pecadores estavam se reunindo para ouvir a quem? Jesus. Os publicanos e os pecadores, meu irmão. Os publicanos e os pecadores, eles se reuniam para ouvir quem? Jesus. Eles queriam ouvir Jesus. E olha os religiosos, olha os crentes da época. Mas os fariseus e os mestres da lei eles criticavam. Sabe, quando nós criticamos esse Jesus, quando nós somos fariseus e mestres da lei. Mas os publicanos e pecadores, eles amavam estar perto de Jesus, porque eles queriam ser como Ele. Eles não podiam ainda, porque o Espírito Santo não tinha vindo, mas eles queriam, eles desejavam ser. E por isso eles estavam perto. Agora os mestres da lei, eles achavam que não precisavam, porque eles achavam que eles já eram igual a Deus. A religiosidade nos separa dele. Vamos olhar com os olhos de Jesus. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, já vou acabar. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos o ponto de vista humano. Qual o nosso problema? É que nós olhamos para as pessoas do ponto de vista humano. Nós olhamos as pessoas lá fora e nós olhamos o ponto de vista humano. Nós olhamos para uma menina que está se prostituindo e nós falamos, é uma prostituta, e Deus olha e fala, é uma rainha, filha. Nós olhamos para uma pessoa que usa droga lá fora e falamos, é um drogado, é um viciado, e Deus olha como? É meu filho, é rei. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos o ponto de vista humano. Olhe com os olhos de Jesus. Nós olhamos para um cara que é bandido, assassino, e olhamos para ele e falamos, é um assassino, merece a morte. E Deus vê o motivo porque ele morreu na cruz, naquele assassino, naquele bandido. Consegue ver como nós olhamos com outros olhos? Por isso, meu amor. Por isso, meu amor, não, por isso, meu irmão. Perdão. Esse é meu amor também. Por isso, meu irmão, ame. Ame.
Porque essa é a única maneira de apresentar a graça às pessoas. Olha o que diz em João, capítulo número 13, versículo 34. Essa é a última referência, estou acabando, tá? O novo mandamento eu lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros como eu os amei. Com isso, todos vão saber, todos saberão que vocês são meus discípulos. Como? Se vocês amarem uns aos outros. É a única maneira de você apresentar a graça. Apresentar por quê? Porque nós não levamos a graça a ninguém, porque a graça é uma pessoa. A graça é Jesus. Ela veio. A graça não é algo que eu coloco no meu bolso e eu vou levar para alguém. A graça é uma pessoa, a pessoa tem que se encontrar com ela. E a nossa luta nessa igreja, a nossa luta com essa mensagem é que as pessoas se encontrem com essa pessoa que eu estou falando agora. Que elas tenham um encontro com Jesus. Mas sabe como que elas vão se encontrar com Jesus? Quando eu e você não olhar para as pessoas de uma forma humana. Porque de uma forma humana, meu irmão, nós não conseguimos amar. De uma forma humana, nem o nosso marido, nossa mulher, a gente ama quando ela está fazendo tudo que a gente quer. Não é? O dia que ela faz uma comida que você não gosta lá, miserável. Sabia que eu não gostava, que eu não gosto e fez. Não falo isso, meu irmão, tá? Porque eu amo você, não do ponto de vista humano. A graça é uma pessoa, ela tem que ser apresentada às pessoas. E como vamos apresentar? Amando. Amando. Amando elas e declarando e mostrando para elas que Jesus é suficiente. Que não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Acredite em mim, meu irmão. Essa é a maior verdade de todos os tempos. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de um ritual. Você não precisa de uma pessoa. Você não precisa de uma religião. Você não precisa de mais nada. Você só precisa de Jesus. E quando você se encontrar com Ele, tudo vai fazer sentido. Eu imagino que se Jesus não falasse o nome de Lázaro, todos os mortos ali iriam ressuscitar. Sabe o que Jesus está falando hoje aqui? Ele está falando o seu nome. João, saia para fora. Maria, saia para fora. Pedro, saia para fora. Bill, saia para fora. Tom, saia para fora. Claudinei, saia para fora. Silvana, saia para fora. Seja lá qual for o seu nome, Ele está chamando você, meu irmão. Não fique pensando, essa mensagem é para aquele que não veio. Ah, fulano tinha que estar aqui. Não, fulano não tinha que estar aqui. Você está aqui. Ele está falando com você. É com você que Ele quer falar. É você que Ele quer colocar a vida dele, a vida de Cristo em você, em mim, em você, porque eu e você vamos fazer a diferença na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo.